apenas um comentário nesse momento sobre a unidade da quantidade de calor. Lembrando, calor é energia. Então, aqui nós teremos duas principais unidades para a nossa quantidade de calor. Uma unidade vai ser o nosso joule. Lembrando que quando nós estudamos energia cinética, potencial, nós utilizávamos o joule para a unidade de energia. Mas uma unidade muito comum também é a caloria. Exatamente aquele nomezinho que aparece nos alimentos. Eu vou discutir um pouquinho mais sobre isso quando eu der os exemplos. Mas são duas unidades muito comuns para nossa energia. Eu gostaria de analisar com vocês alguns valores de calor específico, ou seja, desse nosso Czinho que nós temos aqui. Para isso, eu preparei aqui uma tabelinha em que, de um lado, nós temos materiais e, de outro lado, nós temos calor específico. Aí nós vamos ver agora como que eu interpreto os números que nós temos nessa tabela. Para interpretar esses números, nós temos que ter em mente o que é o calor específico. Então, ele mede a dificuldade para mudar a temperatura da substância. Quanto maior o seu valor, mais difícil é para aquecer ou resfriar a minha substância. E aí, nós vamos ter aqui como exemplo, vamos pegar aqui de exemplo a água. O calor específico da água é 1 caloria. E aí, olha a unidadezinha que nós temos aqui, grama, grau Celsius. Então, como que eu interpreto isso? Eu leio isso assim: 1 caloria para cada grama e para cada grau Celsius. Então, se eu quiser aquecer 1 grama de água, se eu quiser fazer esse 1 grama de água ser aquecido 1 grau Celsius, eu vou precisar para isso de 1 caloria. Então, para cada 1 grama de água e para cada grau Celsius que eu quiser esquentar, eu preciso de 1 caloria. Se eu tivesse 2 gramas, já seriam 2 calorias. Se eu quisesse esquentar esse 1 grama, se eu quisesse esquentar 3 graus Celsius, seriam 3 calorias. Digamos vidro. O valor do vidro é 0,2 ou 2, 0,2 calorias por grama grau Celsius. Isso significa que para cada 1 grama de vidro que eu tiver e para cada grau Celsius que eu quiser aquecer, eu preciso de 0,2 calorias. Então perceba aqui, para esquentar a mesma quantidade, tanto de água quanto de vidro, para esquentar o mesmo tanto os dois, 1 grau Celsius, eu preciso de muito mais energia para esquentar a água. É muito mais difícil para esquentar a água do que esses outros materiais. Água é um material que é difícil de você esquentar e de você resfriar. Por isso que quando você vai colocar água para esquentar no fogão, demora muito, comparado com esses outros materiais que nós temos aqui. Então, é assim que eu interpreto. Tantas calorias para cada grama e para cada grau Celsius. Quanto maior for o número, mais difícil é para nós conseguirmos aquecer o material. Por exemplo, digamos que nós tenhamos, vamos só dar um exemplo, 500 gramas. Então, 500 gramas de água. E digamos que eu queira aquecer essa água de 20 graus Celsius a 60 graus Celsius. Nós acabamos de ver a formulinha lá atrás, nós podemos utilizá-la. Q igual M vezes C vezes ΔT. Eu consigo descobrir quanta energia eu preciso fornecer se eu tenho essas informações todas juntas. Então, a quantidade de energia que eu tenho que fornecer será nossa massa,
500 gramas. Aí você olha na tabela. O nosso Czinho. O Czinho, aí você vai. Czinho da água na tabela vale 1. Então, 1. E o nosso ΔT. Sempre importante lembrar que ΔT é final menos inicial. E aí nós ficamos com 500 vezes 1 vezes 40. Faz 5 vezes 4, que dá 20, e acrescenta os 3 zeros. Então, nós precisamos de 20.000 calorias para fazer isso. Então, aqui é o nosso exemplinho. Se eu tenho 500 gramas de água e eu quero aquecer essa água de 20 a 60 graus Celsius, eu vou precisar de 20.000 calorias. Por outro lado, eu fiz o cálculo aqui para areia também. Aí, para fazer o cálculo para a areia, eu consultei a nossa tabelinha. Para a areia, o valor da areia, eu dei uma pequena aproximada aqui. É 0,198, eu considerei aproximadamente 0,2, só para facilitar as contas. E aí, para areia, esse valor, ele deu 4.000. Então, perceba, se eu quero esquentar água, eu precisei de 20.000. Se eu quis esquentar areia, eu precisei de 4.000 de energia. Muito menos energia. É mais difícil eu esquentar água, eu preciso de mais energia. É mais fácil eu esquentar areia, eu preciso de menos energia. Quem me diz isso sempre é esse númerozinho que eu tenho aqui. Quanto maior for o valor dele, mais difícil é para esquentar o meu material. É por isso que na praia, quando você está lá na praia, a areia ela fica quente muito rápido. Então, lá na praia, a areia esquenta muito mais rápido do que a água. Por quê? Porque este númerozinho da areia é menor. A areia tem mais facilidade para ser aquecida quando comparada com a água.